uma vez o inusitado Pulando a Cerca, dia 7 de julho de 2017. 7/7 de 2017. O nosso programa, o inusitado Pulando a Cerca, não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. Então, fala pensando, nosso produtor, fala! Tá passando isso? Pensando, quero ouvir a tua voz, o nosso produtor. Se cobriu de lona é circo, se descobriu é pulando a cerca. Isso! É a voz e a vez e o rosto do nosso produtor, Jorge Pensando. Bom, olha só, Pulando a Cerca é um inusitado programa. É um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriansky, médico. O único apresentador do mundo que já fez AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil. No mundo, estamos no ar. Nós não estamos voando. Olha só, por que pulando a cerca? Pular a cerca pode ser sacanagem? Pode, mas é superação. Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo. Porque o agente enxerga o outro lado. O outro lado não tem corrupção, não tem sacanagem. Tem saúde, educação, justiça e democracia. Bom, sempre o Pulando a Cerca convidou uma fração importante da população brasileira que há 517 anos vem pulando a cerca. Hoje nós vamos convidar uma pessoa especial, como todos vieram aqui, o marinheiro Kleber. Vem pular a cerca! Vem pular a cerca! Isso! Pulou! Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, que programa repete. Kleber, qual o teu nome completo? Kleber Martins de Souza. Que é Martins de Souza. Kleber, fez xixi? Fiz. Bom. Tem que fazer xixi para não ficar nervoso e ficar segurando. Então, é bom. Então, Kleber, qual é a tua idade? A minha idade são 50 anos. 50 anos. Garotinho. Eu tenho 95. Tá bom, tá garoto. Bom, Kleber, e você é marinheiro. Marinheiro, que legal. Você nasceu aonde? Eu nasci em Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Então, vamos localizar, que o programa passa na internet, o cara na China podemos saber. Belfor Roxo é um bairro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é Brasil. É Brasil. Então, faz parte do mundo. Você viveu a sua infância em Belfor Roxo? Não, eu nasci em Belfor Roxo, me registrei em Belfor Roxo. Com 3 dias de nascido, eu vim morar em São Gonçalo, num bairro chamado Amendoeira. E por que em São Gonçalo, de Belfor Roxo para São Gonçalo? É porque a gente morava em casa alugada, meus pais, né? E viemos morar em São Gonçalo porque já era casa própria. Ah, sim. Aí meus pais se mudaram pra cá quando eu tinha 3 dias de nascido. Então, olha só, eu convidei o Kleber
que é marinheiro, porque é uma excelente pessoa, mas tem uma coisa que quase nunca a televisão mostra de verdade, a cor negra. Olha só, vou dar uma notícia. Todas as universidades do Brasil tinham a cota de cor negra, menos a USP e a Unicamp. Atualmente, recentemente, a USP e a Unicamp colocaram na cota. Foram a última a colocar e tinha grande resistência. Mas chegaram à conclusão o seguinte: quem é pessoa de cor negra, para entender esse fenômeno, tem que ser de cor negra. Não é a academia de branco que entende claramente isso. Por exemplo, uma pessoa de cor branca e desempregado é uma coisa difícil. Uma pessoa de cor negra e pobre, desempregado, é outra coisa muito mais difícil. Então a gente quer prestar uma homenagem a uma pessoa de cor negra e eu sendo branco. A gente entende parcialmente a questão do homem e da mulher negra, que sofre muito mais, vive quase outro universo em relação a nós. Então a universidade, a USP e a Unicamp são as maiores universidades do Brasil. Tiveram maior resistência, agora finalmente concluído que a cor tem que ser da própria cor para entender a questão. Então, Kerber, e como é que foi a tua infância aqui em São Gonçalo? São Gonçalo aonde? São Gonçalo é... Não, que bairro? É Amendoeira. Amendoeira. Como é que foi a tua infância na Amendoeira? A infância foi boa. Naquela época a gente ainda tinha infância, né? Podia brincar na rua livremente. A gente podia jogar futebol e não tinha esse problema de tiroteio direto. Então a minha infância foi muito boa. Preconceito todo dia a gente encontra pelas ruas, no ônibus, no mercado, no comércio que a gente vamos, no próprio trabalho, às vezes a gente vê o preconceito, né? O preconceito no Brasil é muito claro. Isso. E você sofreu preconceito na infância? Não sofri preconceito na infância, até porque eu não me preocupava com isso. É uma coisa que a gente via as pessoas sofrer, a gente sofre preconceito, mas a gente não pode se deixar levar, porque todo mundo são iguais, né, perante a Deus. Claro. Olha só, Kerber. Então você brincava na rua e a tua família era grande? Era grande. Minha família, a gente era composto de 12 irmãos. 12? 6 homens e 6 mulheres. Poxa, e tinha primo? Primos, todos juntos, morando juntos. Tinha primos que vinham de Minas, outros vinham de São Paulo. Aí era todo mundo junto, às vezes tinha 18 juntos. Então você brincava de médico com as primas? Com as primas, brincava de médico, sim. Brincava de médico com as primas. É bom brincar de médico com as primas lá? Quando a gente é solteiro é muito bom, né? Depois que a gente casa, aí perde todo o direito de brincar de médico. Ainda mais com as primas, né? Papai e mamãe, essas brincadeiras todas, né? Isso. Então, eu brinco de médico até hoje. Sim. Olha só. E você cresceu na Amendoeira. Você foi à escola? Fui à escola. Sim, claro. Mas a tua escola tinha a professora, a escola, a direção, tinha preconceito com você? Tinha preconceito
comigo e com muitos, porque a escola de bairro pobre é muito sofrida, né? Então a gente tem aquele preconceito de ir para o colégio todo russo, com os pés sujos, né? Aí esse preconceito a gente sofria, mas não racial, porque apesar do bairro ser humilde, mas as pessoas respeitavam mais os outros. Provavelmente na Amendoeira é um bairro modesto e a população de cor negra era mais significativa. Na Isso. zona sul da cidade de Interlagos, o Rio, São Paulo, a população é quase totalmente branca. Essa é a realidade. Lá a população é mista. São brancos e negros, pardos, todos convivendo juntos, né? É verdade. Então, a maioria da população de cor negra, ou mulato, ou pardo, como for, mora na periferia. Na periferia. A Zona Sul é uma reserva especial do mundo branco. E esses dias mesmo eu fui numa loja de autopeças, fui comprar um acessório para o meu carro e passei por um constrangimento assim de preconceito, porque quando eu cheguei na loja que eu avistei o vendedor, já tinha um senhor na minha frente. Aí eu fiquei parado esperando ele ser atendido e ele, quando olhou para minha cara assim de cima e embaixo, que eu estava de chinelo de dedo e bermuda, aí ele se retirou da loja. O vendedor perguntou a ele: o senhor não quer mais nada não? Ele não, olhou para mim assim de cima e embaixo, falou: depois eu volto aí. E se retirou. Aquilo eu me senti constrangido, né? É uma coisa que não está estampado no rosto de cada um, escrito bandido. Eu simplesmente estava ali com o mesmo objetivo que ele estava, que era comprar alguma peça, algum acessório para o veículo dele, né? Mas eu acho o seguinte, eu tenho uma outra interpretação, o seguinte: você está na loja de autopeças, na frente está o senhor. Quando o senhor ia comprar peça, ele viu você e falou: pô, esse neguinho aí tem uma mesma coisa que eu tenho, não é possível. Isso, a sociedade branca é racista. Hoje você pode viajar num avião, que é um preço mais barato, em tese. E o cara que é rico viaja, tem um dado, fica, porra! Qualquer um viaja num avião. Aí esse neguinho tá viajando do meu lado? Qualquer um, qualquer um. Qualquer um, é. Então o cara se retirou da loja, dizia vivo, o cara tem um automóvel igual ao meu. Não pode ser. Isso fere o mundo branco. Com certeza. Vamos passar adiante. Como é que foi a tua adolescência? A minha adolescência foi sofrida. Foi sofrida porque com 16 anos eu perdi minha mãe, que ela morreu com 47 anos de idade, muito nova, né? Claro. E aí tínhamos 6 irmãos em casa menor do que eu, e eu tive que trabalhar. No próximo ano também perdi o meu pai, aí eu tive que trabalhar muito cedo para cuidar desses irmãos. Tinha uma irmã deficiente física e a outra ficou paraplégica porque foi atropelada por uma carreta, né? E eu tive que trabalhar muito em obras, muitas vezes dormi na obra. Para mim, então, tive uma infância muito sofrida. Depois, com o tempo que elas foram casando, e aí eu também casei, e no meu caso aí que refrescou um pouquinho para mim, mas até hoje eu ainda tenho essa repercussão na minha vida, que tem uma que ainda mora comigo na minha casa, né? E ela é acamada, usa fralda geriátrica, e quer dizer, não foi uma infância muito boa, mas eu sobrevivi. Então você passou a sustentar o resto da família. Isso, passei a sustentar o resto da família. E teus outros irmãos? Os outros irmãos eram casados, já tinham famílias, né? E aí eles já moravam em outra casa, em outro bairro, e eu fiquei em casa com esses 6 irmãos menores. Pois
esse negócio, essa história é uma história própria da pobreza e dessa coisa que o pessoal de cor negra vive mais intensamente que o pessoal de cor branca. Isso. E passando por essa fase também, aí tinha um senhor lá no meu bairro que eu sempre comprava um pão e leite com ele fiado para pagar sexta-feira. Aí eu cheguei para ele sexta-feira de manhã cedo e perguntei a ele: o senhor me venderia 1 litro de leite aí, um pão e 200 gramas de mortandela, quando eu voltar eu pago o senhor? Aí ele olhou para mim assim e me respondeu: pô, primeiro fiado do dia, Cléber? Ah, hoje não vai dar para te vender. Aí tinha um senhor do lado que estava indo lá comprar o terreno, foi lá ver um terreno para comprar, né? E ouviu aquilo e falou para ele: ó, pode dar pro garoto aí o que ele quiser, quem vai pagar sou eu. Inclusive nós ficamos grandes amigos e ele veio a falecer depois, eu senti muito. Aí, resumindo, aí, não, mas eu não vendi porque era o primeiro fiado do dia, que o rapaz, eu não vendi nem um pão ainda, cara, não estou perguntando se o senhor vendeu, se deixou de vender, estou te mandando dar o pão pro rapaz, o que ele quiser pode dar para ele que eu pago. Então, isso são coisas que marcam a gente, né? É uma coisa que marcou demais e a gente depois ficamos, como eu falei, bons amigos, mas também nunca mais entrei nesse comércio. Claro que não tinha como, né? Por uma pessoa perdeu uma coisa enorme. Enorme, é verdade. E, Cléber, eu comecei o programa falando que você é marinheiro. Você falou que estava trabalhando em obra para sustentar as irmãs e tal, e dormia na obra e tal. Como é que foi depois essa evolução? Essa evolução, depois eu fui trabalhar na Planter, na terraplanagem ali num bairro do... em frente ao ML ali, Niterói, em São Gonçalo. Ah, sim. Aí quem era um dos chefes lá era João Capixaba da Planter. Sim. Que inclusive Quem foi era nosso... João Capixaba? O João Capixaba, ele foi comodoro do Rio Yacht Club. Ah, sim. Aí, nessa época que eu trabalhei na Planter, o serviço lá foi terminando e ele me chamou para ir trabalhar no clube. Então, eu entendi que o senhor Capixaba, que era dessa empresa, chamou você porque você era competente. Isto. Era competente e trabalhador, né? Eu me dedicava ao trabalho, até porque precisava. Então a gente tem que se dedicar ao máximo ao trabalho. Aí, nesse período ele me levou para mim trabalhar no Rio Yacht Club. Isso já se foram 32 anos atrás. Então o Rio Yacht Club é um clube aqui em Niterói que toma conta de barco à vela e tal, não é isso? O Rio Yacht Club é um clube típico à vela. É um clube que é típico à vela pela família Grael, né? Que são velejadores, são campeão mundial e eles têm muitos títulos. Eu trabalho ali no Rio Yacht Club. Então você deixou a terraplanagem para ser marinheiro. Como é que foi no começo? Um mundo totalmente diferente. É um mundo de riqueza, um mundo de branco, de barco à vela. Com certeza, Como é que foi isso? Essa aí foi uma passagem que começou tudo lento. Eu trabalhei na manutenção, eu fui trabalhar na parte náutica, que é a parte que chamam de marinharia, né? Que é o marinheiro de cais do clube. Foi muito difícil, porque a gente aprende coisas que nunca viu, da norte, âncora, essas coisas todas, então foi fantástico. E eu aprendi muito rápido, porque eu presto bem atenção nas coisas, eu busco, e logo assim já comecei a motorar, já comecei a pegar os veleiros da boia para levar para o cais.
E agora, pra mim, eu já tiro de letra esses anos todos, né? Então, você, há 32 anos lá atrás, começou a ser marinheiro. Mas, para ser marinheiro, você tem que ter um curso, não? Pra gente ser marinheiro, a gente tem que tirar uma carta náutica, que no caso seria uma arraiz amador, a primeira carta, ou um capitão armador, mestre arraiz, mas no meu caso foi um arraiz amador, tirei a carta arraiz amador, e eu e mais 3 companheiros de trabalho lá conseguimos essa carta. Mano, Kleber, isso foi através do clube, certamente deu uma ajuda para você conseguir a carta de ser o marinheiro. Mas se você fosse sozinho, ia ser uma dificuldade. Com certeza. Talvez nem conseguisse. Talvez eu nem conseguiria porque a gente não tem acesso aqui fora. A gente não temos um professor para dar as aulas a gente de primeiros socorros, né? Aquela simulação toda que a Marinha exige para a gente fazer. E aqui fora com certeza seria mais difícil. O clube pagou o professor, pagou o livro, pagou a prova, pagou tudo. E se você fosse fazer sozinho, não conseguiria por causa do recurso, do dinheiro, dificuldade, e não conseguiria. Foi R$ 1.500 cada pessoa para fazer esse... Há quanto tempo atrás? 3 anos atrás. Pois é. E livro, professor, e com toda a força do Rio e Aticurdo. Com toda a força do Rio e Aticurdo. Olha só. Sim. Então, isso sozinho, dificilmente você conseguiria. Exatamente por isso, a gente tem que entender o universo negro. Não é a gente falar. Quem vive é que sabe como é que é. Com certeza. Só quem vive sabe o que pesa, né? O quanto pesa, o quanto é difícil para a gente poder chegar num certos lugares, né? Onde que a gente toma no topo, né? Que agora temos muitos amigos, muitas pessoas que são celebridade hoje no Brasil, que são campeão mundial, tem medalha olímpica, que também eles prestigiam a gente lá no Clube dos Marinheiros quando tem algum evento, regatas de final de ano, a regata Plebe Smith, a gente já fomos todos prestigiados lá por Las Grael, pelo próprio Torbe, e a gente se sente muito feliz trabalhando lá, por esse motivo, né, que a pessoa, o incentivo que eles dão pra gente. Pois é, isso parece um grande privilégio você estar nesse meio, que na verdade não é bem assim aqui fora. Não é, seu Daniel, não é porque a gente toda hora a gente está passando por um preconceito. Como eu falei, no ônibus, no supermercado, na rua, né? As pessoas verem a gente com outros olhos, até porque que esse mundo está tão violento que as pessoas estão se assombrando à toa. Já tem esse problema do preconceito e aí se torna mais grave ainda, né? Exatamente. E o Brasil tem um preconceito bastante acentuado, apesar de dizer que não tem, né? Tem. A grande maioria da população de cor negra, o pardo, vive na periferia. É verdade. E, em geral, o branco, acho que a pessoa de cor negra, o pardo, é engraxate, porteiro, garçom. Garçom é até pouco. Garçom, na Zona Sul, quase não tem garçom negro. Então, acho que o branco não gosta disso. Então, fica uma coisa... E às vezes vê pouco médico negro, advogado.
Mas, no Brasil, de uma forma ou de outra, conseguiu uma universidade colocar a cota. E, finalmente, a maior universidade do Brasil, a UT e a Unicamp, entendeu essa questão. O preconceito que a sociedade do Brasil fez com o pessoal de cor negra. Então, não é um avanço muito, mas é um pequeno avanço. E é o Gol Pulando a Cerca, é um pequeno programa, uma grande bandeira. E eu acho que lentamente está subindo essa proporção. Mas aqui no Brasil, quando uma classe social começa a crescer, a não ser a elite do Brasil, que é 1%, se for, da população, começa a crescer, começa a cortar o barato. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Pensando, alguma pergunta por... Não, por quê? Ainda não. Inácio, pergunta por Kleber. A equipe aqui participa. Isso. O microfone. Pega aqui, o Inácio, nosso câmara, vai... Não, pega aqui. Vou na cerca. Bolou. Eu pergunto para você o seguinte. Fala-se muito em preconceito do branco contra o negro. Aí eu faço uma pergunta bem perspicaz. Existe preconceito do negro contra o negro? Com certeza existe. Esse aí existe e está estampado aí. Sou Daniel me perguntou se na minha adolescência eu tive uma boa... Passei por algumas boas, né? Aí eu fui num clube e tinha 3 meninas. Uma loira, uma morena e uma negra. Aí eu fiz, na hora de chamar elas para dançar, eu fui em cima da negra, da minha origem. Falei, pô, eu vou chamar a loirinha, ela vai dizer que eu sou preconceituoso. Aí eu fui chamar ela, ela olhou pra minha cara e me respondeu assim, você não se enxerga não, crioulo? Aí eu falei, poxa, se eu fui na minha origem, né, chamei ela pra dançar, ela me perguntou se eu não me enxergava, aí a outra tava do lado, ouviu e me chamou, não, dança comigo, filho. Você é um pretinho até vistoso e tal, cheiroso, bem arrumadinho, aí... Comecei a dançar com a menina e acabou que nós ficamos ali, namorando. E ela ficou lá chupando o dedo, né? Porque é o preconceito. Então o negro também, ele tem preconceito com o negro, sim. Ele acha que deveria estar se relacionando com... A menina deveria estar se relacionando com uma pessoa clara, uma pessoa branca, né? Bom, ela queria exatamente isso. Ela queria isso. Um branco bonito, cheiroso. Eu queria um negro. Você não se enxerga, não, Sam? Um neguinho não interessa. E aí, o seguinte, e o preconceito do negro contra o branco? Também existe. Também existe. Existe porque, às vezes, o negro está pensando que o branco está diminuindo ele por alguma coisa. Então, está diminuindo como pessoa, né? Não é pela cor, não é por ser negro. Aí o negro já pensa que está diminuindo pela minha cor. Mas não, às vezes está diminuindo pelo caráter da pessoa, que não é dos melhores, né? Então, isso acontece muito também. Pois é, que planeta a gente vive, né? As pessoas têm preconceito, até radical, contra a própria pessoa. Negro, branco, índio, mulato, são pessoas. Olha só, e a gente acha que o homem é o homo sapiens, o homem sábio. Eu acho isso uma conversa. O homem sapiens, na minha visão, é o homem sabido. É o sabido porque tem o poder. E o poder
naturalmente está com o homem branco, naturalmente, não sei porquê. Porque está o homem branco europeu. O resto é de segunda categoria, é escravo. É verdade. E a cultura do branco colocou o negro como escravo. Pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser. Olha só que planeta a gente vive, né? E às vezes se chama Homo sapiens. Que sabedoria é essa? Em vez de evoluir, está andando para trás. Ah, sim. E a Europa branca escravizou a África toda, a Ásia com outra conotação, a América do Sul com o índio. Olha só como a Europa branca conseguiu fazer um desenho terrível para a nossa humanidade. É interessante, né? Nós se chamamos Homo sapiens. Que sabedoria é essa? A sabedoria é preconceituosa, É verdade. racista, Poxa. autoritária. E o mundo, esse mundo, o mundo branco que não compreende claramente o mundo negro. Então, alguém quer fazer uma pergunta? Pensando, uma pergunta. Aqui, vem para cá, pula a cerca. Kleber, eu trabalho no clube lá. O pessoal as tuas reivindicações são atendidas, o pessoal te trata numa boa, ou você sente que também o clube é uma casa, é uma extensão da sua casa, ou... Quer dizer, é uma saia justa isso também, não vou deixar você falar mal do seu clube, né, onde você trabalha, mas como é que está essa relação lá de trabalho, hoje em dia, com essa loucura toda que está aí? Ah, lá é muito, com certeza, muito bom de trabalhar. Como o senhor me perguntou, é como se fosse minha casa. Realmente, é muito amigos que eu tenho, os patrões são nota 10. E eles me tratam como se fosse da família, né? Porque é muitos anos de firma também, muitos anos de dedicação. E não tenho que reclamar de nada lá no clube, não. O Lais, o Torbe, a diretoria toda em si, Os sócios, né? os sócios todos que frequentam lá, eles tratam a gente muito bem. Não tem preconceito, pelo menos não deixa transparecer. Se tiver, isso é uma coisa que está guardado dentro do peito, né? E isso aí eles não deixam transparecer, não. Então eu acredito que eles não têm esse tipo de preconceito com a gente. Então vamos falar de bombordo, estribordo, cartaca, âncora, popa. Como é que... Opa, bochecha. Isso. né? Olha só, o Kleber é conhecido lá no Curvo, o Selic, que é o Rio de Curvo, como uma pessoa que sabe fazer tudo. Ele não é um cabragalho, ele faz tudo. Ele, com calma, ele consegue resolver, que quase ninguém consegue resolver. Então, o Kleber é um marinheiro especial. Quando tem um problema, quero dar um jeito aqui, ele vai lá e dá um jeito. Não é isso? É isso, às vezes a bomba d'água do meu barco tá ruim, não tá puxando água, a gente vai lá ver a bomba da minha privada não tá jogando água para fora, dá para você dar uma olhadinha? Fui olhar esses dias num barco de um amigo lá e desmontei a bomba, né? Desmontei a bomba da privada do barco dele, quando eu vi tinha um parafuso quase de 7 centímetros dentro da bomba, e não tinha como ela funcionar. Não. Aí ele me chama de MacGyver. MacGyver! Você vê tudo que a gente não vê, mas É, é o dia a dia, né? MacGyver era uma série de televisão que o cara dava jeito em tudo. Pois é. E qual é o papel do marinheiro dentro no clube?
É ele assessorar os sócios. E os sócios precisam de ir a bordo, o barco está ancorado no mar e a gente tem que levar ele do cais pro mar. No caso do cais pro barco dele e levar e buscar. E se ele sair, quebrar o barco lá fora, lá passa um telefone, um rádio e a gente lá socorrer, dar o apoio, né? Eu tenho visto o Kleber saber tudo de barco. Acho que sabe mais que o pessoal que tem um barco. Você sabe tudo, resolve tudo. E a tua relação no clube, segundo você falou, é muito boa. É muito boa. E vamos falar da família do Kleber. Você falou que casou. Casei. E tem filhos? Tem filhos. Tem um casal de filhos. E com essa minha esposa agora que nós estamos juntos, já vai fazer 32 anos. Aí tem um filho com 24 anos e uma filha com 22. E a tua filha, o filho, estão estudando? Não, estão trabalhando. Trabalhando? É. Em quê? A Tainara trabalha na Santa Mônica ali, na Santa Beatriz. Não Santa Mônica, Santa Beatriz, Isso. aquele lá em cima do morro, aquele hospital lá. Trabalha na farmácia. E meu filho está trabalhando vendendo em mercado. Como? Faz o quê? Ele lá, ele entrega cartaz de encarte, né? Ah, sim. Até enquanto não aparecer um serviço para ele, né, de carteira assinada e tá quebrando galho assim Pois é, como pode. isso que é um problema. Se fosse um garoto branco, era mais fácil, É. não é? Eu acho assim, ele é um misto, assim, nem preto nem branco, porque ele já puxou mais o lado da mãe dele, que é Sim, mas- clara, né? Mas não é ficou assim. branquinho, é branquinho? Não, né, não. Então, branquinho aqui... Ele não pode ser, né? Senão Pois não é. seria meu filho. Então, branco aqui é branco. Não é branco. Aqui a cultura Esse é outra. negócio de puxou o tio não funciona comigo, não. É? Esse negócio, pô, meu filho é negro, tem os olhos azuis, por que puxou o tio? Não. Tem que puxar os meus olhos vermelhos, assim mesmo, do jeito que é. Inácio, mais uma pergunta? Mais alguma? Pergunta? Se hoje te aparecesse uma oportunidade de mudar, o que você queria que fosse essa oportunidade? Essa oportunidade seria o quê? Se te surgisse uma oportunidade para mudar, você mudaria para quê ou para onde? Em termos profissionais, pessoais. Se eu tivesse uma oportunidade de mudar, eu queria mudar para a minha profissão, né? Passar de arraiz amador para um mestre regional, para poder ter um serviço melhor em uma remuneração melhor. Uma embarcação? Uma embarcação. Arraiz amador a gente trabalha, não pode exercer a profissão. Claro. É só esporte e recreio, né? A gente tem que estar dentro do esporte e recreio. Então não é remunerado. Aí se tivesse que melhorar, eu queria melhorar dentro da minha função, que eu gosto de fazer, né? Embarcação. Embarcação. E o que impede você fazer isso? O que me impede, na verdade, é folga, é dias, porque só tem uma hora, só tem um dia de folga. Só tem um domingo por mês. Domingo a gente não resolve nada nessas coisas, nessas áreas, né? Então, E segunda-feira também a gente não resolve nada porque, se eu não me falha a memória, eu acho que a Marinha está abrindo 2 vezes por semana. Acho que é terça e quarta, não, ou terça e quinta, uma coisa assim. Aí fica fora de cogitação. Mas se eu conversar lá com os patrões, é capaz de eles trocar o dias para mim. Também tem uma questão do livro, estudar, curso. Isso custa
Isso aí, o livro nós já temos, porque ele já doaram a apostila e o livro tá com a gente ainda. Então, esse livro que a gente fizemos, o Arraiz Amador, também podemos fazer de capitão a comandante. Sim. Pensando, tá animado aqui hoje. Kleber, o trânsito na cidade está um caos, principalmente quando tem obra. Quando não tem, mesmo assim, é um caos. O que você daria de conselho para as pessoas que procuram o mar como saída para o transporte? Quer dizer, o que conselho você daria para essa garotada que vai tanto lazer, mas também como transporte, procurar o mar como uma saída? Porque tem pessoal que pega jet ski, passa muito próximo da praia, é um risco para a pessoa. O que você aconselharia para essa garotada? Eu aconselharia deles pegaram o catamarã, que é mais seguro, né? É uma embarcação que ela é própria para transportar o usuário para cima e para baixo, para transportar para o serviço e para casa. Eu não aconselharia eles comprar um jet ski para fazer esse tipo de travessia, que é muito perigoso. É vida em risco, tem pessoas que ficam mergulhando próximo da costa aí, próximo dos clubes. São os mergulhadores que vão mergulhar no fundo das embarcações que estão ancoradas no meio da baía ali, no meio da passagem, no caso. Eu falaria para eles andar num meio de transporte seguro. Cara, você falou corretamente, mas eu vou passar um pouquinho. O catamarã custa R$16 cada passagem de ida e de volta. Então, para pagar isso, tem que ter recurso. O banco rico paga. A barca, antigamente, o preço da barca era muito menor que o preço do ônibus. Hoje é mais caro do que o ônibus. Olha só, o ônibus é R$3,90 e a barca é R$5. Olha só, um prejuízo danado. Não se sabe por quê, sabe por quê? Não tem uma barca em São Gonçalo, tem que ser tudo em Niterói. Será por causa da empresa de ônibus que não deixa fazer uma estação em São Gonçalo? E uma grande maioria de pessoal que usa a barca de Rio de Niterói vem de São Gonçalo. Isto. Mas eu disse na forma de as pessoas não sair por aí querer atravessar a Baía de Guanabara. Sim. Daqui a pouco o pessoal vai querer atravessar de bicicleta, né? Aí não vai ter como. Não, o de bicicleta pode atravessar na barca. Das barcas, Mas, Carlos, você falou que tem que ter... É o perigo que ocorre, que as pessoas que não têm consciência, que tem uma pessoa ali mergulhando, uma pessoa que não tem consciência, que tem um pescador com um barquinho ali pescando. Mas olha só, vou passar também. Você falou que jet ski, mergulhador, embarcação grande, lancha, é tudo de branco. São coisas que... são coisas que só o negro que tem que ser... Sim, senhor, né? Tem que estar bem na mídia, tem que ser cantor, tem que ser... Então, olha só. Então, o jet ski correndo, a lancha grande correndo, mergulhador sem proteção, de qualquer maneira, a maioria é branco. Acha que é o dono do mundo. Mas não é, né? Mas não é. Não. Isso que eu falei antes, é um homem sabido. O homem branco é um homem sabido. Faz o que quer na cabeça dele. Para finalizar, quantas pessoas de cor negra tem no Congresso Nacional? Dando esse golpe que todo mundo tá vendo. Quantos? Eu não me lembro. É uma minoria. Uma minoria esmagadora. Então, o homem branco é um homem sabido, não é um homem sábio, é sabido.
Eu estou falando disso porque eu sou branco. Às vezes usa o quê? O mundo tem que pular a cerca. É verdade. Pular a cerca é um grande passo que a humanidade teria que dar. Vamos ter. Olha só, passou 45 minutos. Passou rápido? Passou rápido. Não, até que foi Mais ou menos? mais ou menos. Então, vamos terminar cantando. Você é cantor, vocês são 1, 2, 3, pulando na cerca com você. E qual o ritmo? 1, 2, 3, pulando na cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando na na cerca cerca com com vocês. vocês. Mais uma vez! Valeu!